dia de prosa do turismo rural paulista. A gente tem dito que a gente está escrevendo a história do nosso turismo rural, com essas discussões, com a evolução das nossas conversas. Hoje eu estou aqui, a convite da Valéria, a gente tem um grupo, né, como vocês sabem, de organização desses eventos. Ela pediu hoje para que eu fizesse essa abertura, para que eu recebesse vocês. Quero que todos se sintam muito acolhidos. A gente tem preparado todo esse conteúdo com bastante carinho. Eu sou Marcela Moro, já tive com vocês aí na semana passada falando sobre turismo rural de experiência. Sou turismóloga, mestrado na área de comunicação e bastante experiência na área de turismo rural. E hoje vou estar aqui mediando um pouquinho da nossa conversa. E a gente começa falando um pouquinho, né, da netiqueta, né, essa etiqueta da internet aí em termos de home office que a gente está aprendendo, né, eu falo que é todo um momento de aprendizagem. A gente pede para todo mundo que ao entrar na reunião, feche, por favor, a câmera e o som, porque isso facilita para quem está fazendo a apresentação e facilita também para quem está assistindo, porque não dá muita interrupção, tá? Então, a gente pede para que vocês abram somente na hora de falar mesmo. Na nossa plataforma, para algumas pessoas, não é para todo mundo, mas tem uma mãozinha aí, um desenho na barra de informações, tem uma mãozinha. Caso vocês queiram, é só clicar nessa mãozinha que a gente já sabe que vocês querem falar. Se a mãozinha não estiver aparecendo, a gente tem um link para perguntas que eu mostro para vocês já já. Como vocês sabem, as prosas do turismo rural paulista, elas nasceram de um desejo da gente fortalecer o nosso turismo rural. É um segmento extremamente importante para o nosso estado, e ela nasce da união desses atores, o Instituto Brasil Rural, Abratur São Paulo, Abramante Consultoria, Turismo Jundiaí e o Turismo Paulista, que é a nossa Precesp. E tem apoio educacional do SENAC, que está dando todo o suporte para que esses encontros aconteçam, todo o suporte operacional, para que a gente consiga fazer com que esses encontros aconteçam com a melhor qualidade possível. E aí eu aproveito para fazer um agradecimento especial aqui à Valéria, que tem sido uma parceira maravilhosa em toda a condução aí desse trabalho. A nossa comissão organizadora, né, ou pessoal que gosta de prosa, a gente se fala de noite a semana inteira, Andréa Roque, do Instituto Turismo Rural, Luiz Bramante, que é da Bramante Consultoria, eu, Marcela Moro, Turismo Jundiaí, a Márcia da Precesp e a nossa querida Valéria Tomás do SENAC. Márcia, quer falar um pouquinho sobre a Precesp? Está aqui? Quer convidar o pessoal para visitar as suas redes? Convido sim, Val. Para quem não nos conhece, nós somos a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. Nós congregamos 70 estâncias, onde o turismo rural é referência em muitas delas, né? Vários outros segmentos nós temos, mas o turismo rural é um muito forte. Quem quiser nos conhecer mais, nós estamos as nossas redes sociais estão colocadas aqui, Facebook, o Instagram, o YouTube, todos os trabalhos que a gente faz com as instâncias estão postados lá. E aí vocês podem conhecer um pouquinho da gente e participar dos nossos trabalhos também. É um prazer fazer parte desse grupo de mulheres e homens proseadores. Obrigada, Marcela. E aqui, pessoal, tá o nosso mapa aí, né? A gente fez questão a Val tá fazendo esse trabalho de mapear a localização de cada um dos nossos participantes. A gente tem pessoas de mais de 90 cidades aqui no estado de São Paulo e de 42 cidades de outros estados. A gente está chegando aí de norte a sul do Brasil e esse é o objetivo. Claro, a gente está falando nas prosas do turismo rural paulista, mas a gente quer sim que essa prosa se estenda por todo o Brasil, porque o nosso objetivo é sim fortalecer esse segmento que é tão importante para tantos municípios. Hoje nós estamos no nosso 6º encontro, são 9 no total, né? Já foram 5 encontros realizados.
a cada encontro, vocês recebem um link diferente para acessar, a gente sempre faz questão de mandar 2 vezes, a Valéria manda pelo Sebrae, pelo Senac, perdão, e eu mando também pelo Prozas, e aí, assim, uma coisa importante, fotografem essa tela, pessoal, vou falar dela de novo, mas aqui na parte de baixo vocês estão vendo o link para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta com relação ao conteúdo, se vocês quiserem fazer considerações com relação aos encontros, a conteúdos já passados, a reflexões, mandem essas questões para a gente, tá? Porque essas prosas, elas têm um objetivo. A gente quer sair daqui no final com a Carta do Turismo Rural Paulista redigida. Então, é muito importante, pessoal, que vocês tragam as demandas, que vocês tragam as necessidades, que vocês tragam os problemas, porque isso é a base para que a gente consiga fortalecer o nosso segmento. Tem aí também o nosso e-mail, né? A Val fala sempre aí que a gente se encontra, prosasdoturismoruralpaulista@gmail.com. Alguma outra questão, alguma outra pergunta, encaminha para a gente por esse e-mail, que isso vai chegar para que a gente possa utilizar de base para a consolidação dessa carta. E aí eu já aproveito para agradecer mais uma vez pela presença de vocês, porque a ideia, pessoal, é que todo mundo participe. Quando a gente formatou essas prosas, né, quando a gente formatou essas apresentações depois da abertura para discussão, a ideia era exatamente essa, que as pessoas participassem, colocassem suas angústias, seus problemas, suas demandas, para que a gente possa construir um documento bem estruturado que dê rumo para o nosso turismo rural. Tá aqui mais uma vez o link para enviar as perguntas, pessoal, dá um print de tela aí, se vocês tiverem no computador, anota, né, o linkzinho, porque com esse link vocês conseguem enviar as perguntas. Caso as perguntas não consigam ser respondidas durante a nossa apresentação, a gente tem tentado acabar sempre mais ou menos no horário, a gente manda a resposta depois, mas é muito importante que vocês compartilhem as necessidades de vocês, para que a gente tenha embasamento para construir essa discussão sobre o turismo rural paulista. A gente, como eu falei, a gente está no 6º encontro hoje, né? Essa aqui é as fotos dos 4 primeiros, os nossos amigos todos participando. No final, assim que a gente terminar, não vão embora, abram as câmeras para a gente poder fazer esse registro, que é um registro histórico bastante importante para a gente, desses encontros que estão acontecendo. E agora, eu vou convidar a Valéria, né, para nossa querida, que tem sido mediadora, uma lutadora com a gente também pelo turismo do estado de São Paulo, para falar um pouquinho, para dar um oi para vocês. Em seguida, a gente já entra com a nossa palestra. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês de novo. É muito bom trocar, né, Má? A gente tem feito muito isso no grupo. Cada um usa um pouquinho do que sabe, um pouquinho do que aprendeu, e a gente troca e a gente aprende um com o outro. Muito gostoso ouvir você fazendo aí o que eu estava fazendo. Cada um tem um jeitinho diferente de falar, a mesma tela, a mesma coisa, mas cada um tem um jeitinho. Eu acho que isso que é o legal da gente construir de forma colaborativa, isso que é legal da gente fazer a coisa em conjunto, e a gente está num grupo bem interessante, bem importante, que gosta de compartilhar, gosta de aprender com o outro. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu vou ajudar mais na frente com as perguntas. Vai mandando lá no link, vocês podem abrir o link, que a Marcela já mostrou, para vocês poderem fazer a pergunta durante a palestra do nosso convidado. Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês aí. Eu apresento ou você apresenta? Agora eu fiquei confusa. Pode apresentar. Eu apresento? Vai ser um prazer falar do Eduardo. Vai. O Eduardo é um amigo querido aí dentro do turismo rural, a gente já trabalha junto há quase 20 anos. Olha que beleza, como é bom fazer nossa dupla. Espera, vamos dar uns minutos para ver se ela volta. Olha lá, caiu. Vocês lembram que o encontro passado, quarta-feira, o Bramante caiu também? Aí a gente ficou, vai voltar ou não vai voltar? Eles estão revezando, Valéria. Eles estão revezando. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela caiu mesmo. Ela caiu mesmo, gente. Olha que loucura. Então, nós vamos fazer a apresentação em dose dupla. Edu, você viu que privilégio. Você viu? Olha, beleza, vamos lá. Tem. Ah lá, a Marcela voltou.
Eu fiquei tão emocionada, gente, que eu caí. Eu percebi. Eu ia falar, faltou você fala. Gente, fiquei tão emocionada que eu caí. Deixa eu voltar lá, só tentar recuperar aqui a apresentação. Gente, desculpa. A internet resolveu me... Então, vamos lá, Eduardo, né, turismólogo, proprietário da Rock Trip, que é uma operadora de turismo especializado em experiências com natureza, é instrutor do Programa de Turismo Rural do Senar São Paulo, presidente do Conselho de Turismo de Itatiba, consultor da Rota Turística Princesa da Colina, tem uma contribuição enorme aqui para a formação do Circuito das Frutas, isso não está no currículo dele, mas eu posso contar para vocês. Du, seja bem-vindo. Oi, Marcela, tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos. Boa tarde ainda, né? Tá claro, estou com a janela fechada aqui. É isso aí, Marcela. Primeiro, obrigado, então, né, pelo convite, a comissão organizadora também, Marcela, Valéria, Luiz, Andréia, acho que desse grupo aí só a Márcia que eu não conheço, embora eu visite com frequência São Bento do Sapucaí. Márcia de São Bento, confere? Conhece sim, Eduardo, é que você não está lembrando, mas Será você conhece. que eu estou lembrando? É mesmo? Então, Você foi meu instrutor no programa de turismo rural. Olha só, verdade. Passei bastante por São Bento em 2006, 2007. Isso. Tá aqui. Abriu? Abriu? Aí, só te ver, isso. Beleza, Perfeito. agora foi. Então, um olá para todo mundo aí. Bom, o nosso assunto hoje, o bate-papo, na verdade, na prosa, é para falarmos um pouquinho sobre a importância da comunicação digital para as propriedades rurais também, e como a Marcela apresentou, nessas andanças de capacitação em turismo rural pelo Senar, eu tenho percebido que o tema é o grande calcanhar de Aquiles do pequeno produtor rural. Ele tem um bom trabalho de um produto bom na propriedade, né, ele até realiza aí um bom trabalho de negociação da propriedade com parceiros, com operadoras, mas ele peca um pouquinho na hora de comunicar nas redes sociais, nas plataformas digitais existentes. Então, preparei esse bate-papo hoje, dividido em 3 temas. Nessa primeira parte, eu gostaria de falar um pouco do trabalho da Rock Trip, da agência, no tema em comunicação digital, de 2015 para cá, né, falando principalmente dos erros. Acredito que os nossos erros lá atrás ainda, né, pode ser a realidade de boa parte dos pequenos produtores que estão se engajando na comunicação digital, e também os nossos acertos, né, em determinado momento a gente entendeu o que tinha que ser feito, e a maneira de como tivemos um crescimento da empresa aí nos últimos 2 anos. Num segundo momento, eu pretendo falar um pouquinho sobre o atual momento da comunicação digital, né, quem é esse consumidor digital e algumas dicas para quem está começando o trabalho ou pretende melhorar o trabalho de comunicação. E, por fim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um trabalho de comunicação digital cooperada. Nós temos uma associação de 10 empresários de turismo rural aqui em Itatiba que tem feito um trabalho bacana em maneira conjunta, né, com a proposta de diminuir um pouco as despesas e o custo na hora da comunicação para ter um alcance maior aí dos clientes. Então, vamos lá, eu preciso abrir o meu slide aqui, né, compartilhar a tela. Isso. Pessoal, enquanto o Eduardo vai compartilhar a tela dele, vou pedir, quem puder, fecha a câmera, fecha o som, para a gente não ter interrupção, tá bom? Foi? Oi, Marcela? Vai de novo. Tinha ido, sumiu, Du. Tenta de novo, por favor. Beleza, ocultar. Entrou? Entrou, perfeito. Sumiu. E agora? Então, eu vou sair, vou entrar de novo e vou fazer outra vez aqui. Espera um pouquinho. Okay. Só compartilha, Tu, não sei isso. Aí, perfeito. É que eu não estou vendo a minha tela aqui na apresentação. Mas está na tela. Ah, agora não. Vai de novo, Tu. Quando você está clicando em compartilhar, eu acho que está dando certo. Aí, está aparecendo para nós. Tá, para mim não tá. Ah, não tá? Isso. Quer compartilhar? Você tem que ver também. Compartilha de novo e faz a opção área de trabalho, que aí a gente vou parar e vou compartilhar outra vez, então. Isso. Uhum. Compartilhar, área de trabalho, seleciono aqui no quadradinho e compartilhar. Isso.
Isso. Agora você pode abrir sua apresentação. Abrir a apresentação. Espera um pouquinho, que tem uns minutos. Isso. Você está vendo? Eu estou vendo a minha apresentação. Nós também. Está todo mundo vendo? Posso começar? Pode Perfeito, começar. pode começar. Então, beleza. Vamos lá. 30 minutinhos, né? É o tempo que nós temos. Isso aí, Du. Bom, lá. falando um pouquinho da Rock Trip, então. Como a Marcela disse, é uma operadora de turismo receptivo do Circuito das Frutas e também uma empresa que faz expedição de experiências com natureza em toda a extensão da Serra da Mantiqueira, pegando o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, principais destinos do Brasil e países andinos. E eu vou explicar a trajetória da empresa e o porquê que nós chegamos nesse segundo segmento de serviço. Bom, nós iniciamos a empresa em 2015, aproveitando todo o potencial turístico do Circuito das Frutas. Ali nós já tínhamos dezenas, se não centenas de propriedades oferecendo receptivo, diversos roteiros integrados, e a Rock Trip surgiu com a finalidade de fazer o receptivo dessas propriedades, das 10 cidades aí que compunham o Circuito das Frutas. Junto a isso, né, por hobby, por paixão, nós também oferecíamos algumas expedições de natureza com foco em montanhismo. Como é que funcionava esse negócio lá atrás, que não é tão atrás assim, em 2015? Nós tínhamos o contato direto com grupos de terceira idade e agências emissivas de da Grande São Paulo, de um modo geral, né, a cidade de São Paulo com maior ênfase, e já realizávamos um trabalho na principal rede social que nós tínhamos até então, que era o Facebook. Então, a utilização de WhatsApp, mailing e o próprio Facebook era, bem dizer, a razão de existência da empresa e a facilidade que nós tínhamos para a comunicação aí com os parceiros envolvidos. Só que naquela época, por um pouco de falta, né, de preparo e informação, toda a nossa comunicação, as publicações, elas eram feitas sem frequência pré-definida, de modo caseiro e só focado em venda. Então, quando comunicávamos para vender. Hoje isso mudou, daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor a situação, tá? Qual que era o resultado? Nós tínhamos um conteúdo mal elaborado, consequentemente sem engajamento, mas existia, né, uma certa zona de conforto, porque as grupos de terceira idade e as operadoras emissivas aí de São Paulo traziam demanda para que a gente pudesse operar aí os roteiros no Circuito das Frutas, e tudo ia muito bem. Nessa transição de 2016 para 2017, aconteceu uma grande revolução tecnológica, né? Um fato muito curioso que foi o aumento do acesso à informação na telinha em relação à telona, né? Se outrora, quando a comunicação era fixa e a pessoa em si, no momento de utilizar a internet, ela precisava direcionar um tempo específico para aquilo, minimamente sentar para usar o notebook, né, e com menos conexões durante o dia, eu tinha um tempo maior, né, previsto ali para buscar as informações na internet. Eu tinha uma tela grande, onde eu podia colocar excesso de informações e detalhamentos sobre a minha empresa e o meu negócio. E de 2016 em diante, né, com uma ênfase maior em 2017, tudo mudou, porque a conexão ela passou a ser mais utilizada nas plataformas móveis, aí nos smartphones, a tela ficou pequena, né? O acesso ficou corriqueiro, em qualquer hora, em qualquer lugar, mais vezes por dia, mas com menor tempo de permanência, né? Então, toda a proposta de comunicação, ela passou a ser diferente na tela pequena. Grandes textos, extensões já não eram mais tão interessantes, e sim textos sucintos e com foco nas imagens, nas fotografias. Talvez até deva-se a isso o sucesso aí das redes sociais, principalmente no Instagram, que eu vou falar daqui a pouquinho. Certo? O que aconteceu em 2017, então? Né, foi perceptível um grande avanço tecnológico mobile. Então, no smartphone, todas as pessoas tinham facilidade de mapeamento e de chegar até os empreendimentos. As redes sociais, elas foram popularizadas, né, todo mundo tinha acesso a tudo, e outras diversas facilidades aí, né, disponíveis na internet, até nos websites. Isso fez com que a Rock Trip passasse ali pelas primeiras dificuldades, né? De cara, o que nós percebemos foram as quedas nas vendas dos roteiros de turismo rural, né? Uma vez que nós tínhamos estabelecido parceria com as propriedades e as agências que nos procuravam para
viabilizar a visita, né, desses grupos nas propriedades, com o avanço tecnológico, aconteceu que as pessoas passaram a procurar a propriedade como fonte direta e não tendo mais um atravessador. Isso até me faz lembrar de um bate-papo da apresentação da ZIS, talvez até por uma carência que nós temos no circuito das frutas e também no turismo rural, acho que de um modo geral, por não termos estabelecidos aí os comissionamentos para as operadoras e para as agências, a gente deixou de ter uma vantagem competitiva no preço. Comprar um produto por uma operadora receptiva saía mais cara do que esse grupo direto na propriedade. Uma vez que nessa época, nesse ano, a facilidade de acesso e comunicação com as propriedades, ela se tornou algo viável para que isso acontecesse. E aí nós encontramos um momento de reinvenção na comunicação da empresa e no posicionamento também da Rock Trip. Uma vez em que percebemos que comercializar o turismo rural ficou um pouco mais difícil, nós começamos a focar o esforço na criação de produtos personalizados voltados para a experiência de natureza. Ou seja, de alguma maneira, grupos de pessoas teriam que ter uma dependência do nosso trabalho para visitar determinadas localidades. Dessa vez, localidades mais distantes, um pouco mais extrema, onde a condução segura da empresa passasse a ser como um valor agregado dentro do nosso serviço, né? Bom, continuando, em 2018, nós tivemos um crescimento, né, por parte da demanda de pessoas que procuravam experiências com natureza, muitas delas, né, realizadas no meio rural, e aí nós precisamos aí realizar os primeiros investimentos aí um pouco mais organizados. Criamos um website institucional, né, com a finalidade apenas de divulgar os produtos que nós possuíamos, né, dentro do negócio. A partir desse momento, ainda no Facebook, começamos a realizar investimentos em publicações patrocinadas para fazer com que o nosso conteúdo alcançasse um número maior de pessoas que atendessem o perfil da empresa. Pequenos investimentos no Google, né, para que a gente tivesse aí um destaque naquelas primeiras páginas através da ferramenta de busca. Em 2018 também começamos a utilizar o YouTube para promoção de pequenos roteiros. Era tudo produção caseira, mas a gente conseguia linkar os vídeos do YouTube no Facebook para que a gente pudesse impulsionar e mais pessoas tivessem contato aí com nossos produtos e serviços. Ainda que tarde, eu me recordo que existia uma negação ao Instagram comercial, né? Já existia um movimento de migração de pessoas para o Instagram, um público mais jovem, abaixo dos 30, mas nos encontrávamos em uma zona de conforto no Facebook. Aí essa mudança, né, de falar, pô, a gente vai para outra plataforma, vai mudar a comunicação, vamos ficar do jeito que tá bom. O que trouxe mais um problema para a nossa empresa em 2019, porque o cenário mudou um pouco, né? E aí, em 2019, que até essa preocupação inicial, eu entendi que se tornou um divisor de águas para a Rock Trip. Foi aí que nós iniciamos o crescimento e a organização da venda dos nossos produtos e serviços. Bom, lá nós entendemos que precisávamos de uma produção constante de roteiros e expedições, né? Nós já tínhamos uma comunidade de clientes fidelizados que optaram, né, por participar das atividades da empresa, mas buscando sempre experiências novas. Então, ali a gente começou a trabalhar com a criatividade, a construção de novos roteiros. Ali nós aproximamos também o contato com o cliente fidelizado, através de grupos de WhatsApp, de encontros presenciais, de uma conversa mais próxima no dia a dia sobre aquilo que eles esperavam ou desejavam como nova atividade. E foi nesse momento em que a gente concentrou um pouquinho de esforço para trabalhar com investimento na contratação de uma agência de marketing de conteúdo digital. Eu considero hoje, para a nossa realidade na Rock Trip, que esse foi o grande pulo do gato, né, em que entendemos como comunicar o nosso produto ou serviço dentro de uma metodologia que, de fato, atendesse, né, os anseios e expectativas aí do nosso cliente potencial. Tá tudo bem? Alô? Oi? Estamos aqui, Du. Tá, não, é que fez um ruído aí, eu achei que poderia ter caído. Bom, a partir daí nós entramos de cabeça no Instagram como carro-chefe, né, com
toda a assessoria e a consultoria dessa empresa contratada. Eu não vou me estender muito aí no trabalho deles, mas eu posso até falar de valor depois nas perguntas, tal, porque é barato e funciona. Tem algumas recomendações aí que eu posso fazer para vocês, né? Bom, a partir desse momento, a gente começou a fazer mais investimentos no aplicativo chamado Anúncios, que é do grupo do Facebook, uma alternativa para a gente conseguir canalizar melhor o nosso público-alvo, né, de maneira mais aprofundada. Daqui a pouquinho eu explico um pouco disso. E em 2019 também nós contratamos uma empresa para fazer um website, dessa vez profissional, e com ambiente de marketplace, né? Então, no site, além de divulgar todos os produtos aí da nossa empresa, a gente consegue comercializá-los, né, com toda a facilidade possível aí para o cliente que entrou em contato com a rede social, descobriu a empresa, engajou no nosso conteúdo, decidiu comprar e pelo site ele realizou a compra, né? Uma ação que nós fizemos também em 2019 foi a utilização do WhatsApp Business para separar um pouquinho a vida privada do Eduardo com o negócio, Rock Trip, né, e até oferecer uma comunicação empresarial com a utilização dessa plataforma e perder um pouquinho daquela proximidade do cliente com a pessoa física Eduardo. E, por fim, algo que nós entendemos que tem funcionado bastante, até para o engajamento na comunicação digital, é que criamos uma linha de produtos personalizados, né? Então, como estamos direcionados aí para experiências com natureza, meias, bonés, capa de mochila, cases, necessaires e alguns outros produtos que não me vêm à cabeça, nós começamos a disponibilizar em nossos roteiros para os clientes, e isso se transformava depois em publicação gratuita, né? O cliente ele passou a divulgar a nossa empresa pelo simples fato de ele ter um produto com a nossa marca disponível ali na foto que ele desejou colocar nas redes sociais. Bom, então, só para fechar aqui a nossa experiência Rock Trip, falando de comunicação digital, eu apresentei alguns resultados só do último ano, de 2019 para 2020, né? Então, nesse período de maio do ano passado a abril desse ano, vocês conseguem ver aí no grafiquinho uma métrica de crescimento, né? Acredito eu que isso deva-se exclusivamente ao trabalho realizado em parceria com a agência que está nos assessorando aí para fazer com que a comunicação seja mais eficaz, né? Então, tivemos um crescimento médio aí, olha, de impressões, que saiu de 10 mil mês a quase 60 mil mês, através aí de 12 a 16 publicações mensais. Então, são poucas publicações, com um pouquinho de investimento, e um alcance muito grande, né? Isso refletiu um pouco no faturamento da empresa. Em um ano, de 2019 até janeiro de 2020, vocês podem ver no gráfico que em fevereiro, março, abril, com o início da quarentena, caiu o nosso engajamento, né? Mas nesse período de 9 meses, 8 meses, nós tivemos aí um aumento de faturamento de quase 500% na Rock Trip, que é muito considerável, uma vez que a comunicação digital é a base, né, a razão de existência da nossa empresa. Beleza? Bom, então como é que funciona hoje o nosso trabalho de aproximação aí com o cliente? Primeiro contato, 70% das pessoas que encontram a nossa empresa é por intermédio das redes sociais, 20% mais ou menos por indicação de clientes, novos clientes entram em contato por conta do boca a boca, e 10% eu deixei em outros aí, ferramentas de busca, o cara colocou uma palavra-chave ali no Google e descobriu aí que a empresa existe, oferece algo próximo daquilo que ele está procurando ou deseja realizar, né? Então, pelas redes sociais, tanto o Instagram e o Facebook, Instagram é nosso carro-chefe, mas a gente não deixa de trabalhar com o Facebook, afinal, todo mundo está lá, é a segunda maior plataforma no Brasil, né? Perde só para o YouTube, que ainda é a primeira. Depois de publicada essas informações nas redes sociais, nós entramos com as publicações patrocinadas. São os impulsionamentos, e hoje tanto o Instagram quanto o Facebook chama de turbinadas, né? Você publica algo e turbina, coloca um dinheirinho para ter um alcance um pouco maior. Então, feito esse relacionamento nas redes sociais, né? Parte da nossa publicação é simplesmente conteúdo para mantê-lo próximo à empresa, uma parcela um pouco menor é para venda, e na venda em si, né? Dentro da rede social nós temos um link onde ele é direcionado para o nosso site. Então, no site, ele tem um design responsivo, daqui a pouco eu falo disso, mas ele se adequa aos formatos de tela, né?
Se abrir na TV, ele abre de um jeito, se abrir no notebook de outro e no smartphone de outro. O cliente ele vai ter a possibilidade de ter, né, todo um detalhamento do produto em si que ele está interessado. Na foto está aí o Parque Nacional de Itatiaia. A gente opera bastante ali com as principais montanhas existentes dentro do parque. E, por fim, se interessando pelo produto, no próprio site ele compra, utilizando de meios digitais, como transferência bancária, a utilização do aplicativo PicPay, que é muito bacana. Daqui a pouco posso falar um pouco melhor disso, se for de interesse nas perguntas. E até pelo pagamento no cartão de crédito, ele concretiza a compra e já está pronto aí para expedição com agendamento marcado. Esse é mais ou menos o trabalho que a gente tem realizado com a Rocktrip, com grande crescimento aí nos últimos 15 meses. Agora, falando um pouquinho do momento atual, né, entendendo quem é o turista, né, o pós-Covid, até na apresentação da Marcela, eu gostei da reflexão que ela fez, em que nós entendemos já em pesquisas que o meio rural, talvez ele seja extremamente beneficiado, né, o visitante ele vai fazer pequenos deslocamentos, de maneira autônoma, com a família, e vai procurar por atividades em ambientes abertos, em contato com a natureza, evitando aglomeração, né? Uma das informações que nós levantamos, até de uma outra colega nossa de trabalho, que é poxa, agora esqueci o nome dela. A Marta, de Piracicaba, né, ela toca bastante no assunto da questão do turista conectado, né? Isso já acompanha a sociedade desde 2017, mas com esse período de quarentena o negócio se intensificou. Então, cabe a gente, né, se preparar, de fato, para isso e, a partir de agora, nessa retomada, comunicar, mas comunicar de um jeito certo. E é isso que eu vou apresentar para vocês, né, o perfil do cliente conectado. Dentro de alguns levantamentos que eu fiz aí nos últimos dias, eu consegui levantar esses 4 pontos. O primeiro deles, que o cliente atual ele é um pouco mais exigente, né? Ele tem acesso às ações da sua empresa, ele tem preferência por conteúdos relevantes e ele se mantém informado através de todas as plataformas disponíveis. Esse cliente ele é curioso, ele não se satisfaz mais com as informações básicas, ele procura levantar informações do teu negócio através de terceiro, através de comentários existentes aí dentro das redes sociais, né? Ele é um cliente interativo, interage diretamente com as publicações da sua empresa, ele faz perguntas, ele curte, ele emite opinião, e até cabe a nós, prestadores de serviço, dar uma atenção de fato a isso e respondê-lo, né, o quanto antes e na medida do possível. E, por fim, o cliente é independente. Ele gosta de resolver as questões de maneira intuitiva e sem muitas etapas. E se a gente considerar a conexão na telinha pequenininha, né, em que muitas vezes ele está fazendo com que as coisas aconteçam através do toque, a simplicidade, a praticidade da tua plataforma é o que vai fazer, né, com que você tenha sucesso para fazer com que ele permaneça dentro da tua página. Eu participei, acho que no ano de 2015, 2016, de uma palestra na WTC, que é uma feira de negócios de turismo, de um especialista lá, um português, não lembro exatamente o nome dele, e ele estava explicando mais ou menos aí o conceito da comunicação digital através da criação de um site próprio, né, que se antes eu tinha uma tela grande, um monte de informação, hoje é uma tela pequenininha, com página principal, 2, 3 desdobramentos, e da maneira mais sucinta e objetiva possível, né? Quando um cliente ele descobre o teu empreendimento na internet e ele vai ter o primeiro contato e por algum motivo ele entra no teu site ou na rede social, o tempo médio dele dentro do teu espaço para fazer com que ele se identifique ou não com o teu negócio é de aproximadamente 1 minuto, né? Então não adianta mais a gente querer colocar todo tipo de informação da nossa empresa nessa telinha, mas ser bem objetivo para fazer com que em 1 minuto ele crie uma boa primeira impressão e, consequentemente, fazer com que ele retorne, né, para buscar informações mais detalhadas, entrando em contato com você através de outros meios. Bom, um negócio importante para a gente começar a falar de comunicação digital é entender um pouquinho sobre o seu cliente através do conhecimento da persona. O que é a persona? Representação fictícia do seu cliente ideal. Então, antes, preciso buscar informações sobre como essa pessoa ela se comporta,
qual é o seu estilo de vida, qual é a faixa etária do teu cliente, até para definir em qual plataforma você vai trabalhar mais. Um exemplo muito simples, um público mais jovem, talvez o Instagram seja um caminho bem interessante. Um público acima dos 30, 40, 50 anos, eu vou encontrar a participação mais ativa dessa pessoa no Facebook. Informações sobre o que ela gosta de fazer, para que daí você consiga começar a entender um pouco melhor de como é que você vai comunicar o teu produto ou serviço. Algumas dicas práticas para empresas que já trabalham aí com a comunicação digital ou pretendem iniciar, né? A primeira dica aí é que você tenha um nome claro e fácil de entender, né? Nomes muito compridos aí nas redes sociais, às vezes dificultam um pouco aí a proximidade, o grau de atenção, né, por conta do teu cliente potencial. Falando um pouquinho das fotos, né, tanto no seu perfil quanto no feed, que é aquele espaço onde você vai colocar as suas publicações mais relevantes, dá um direcionamento carinhoso ali para suas fotos. Eu costumo até dizer muito para os meus alunos aí de turismo rural do Senar, que na medida do possível, na oportunidade, faz uma parceria com um fotógrafo da cidade, um cara que tem um entendimento um pouco mais técnico, se necessário até uma permuta com o cara, troca com o produto, mas peça lá a permanência dele de pelo menos meio período na propriedade, para que você tenha um acervo, né, diferenciado, profissional das tuas fotos que serão utilizadas ali no momento de comunicar algum tema ou assunto da propriedade. Na falta de, sei lá, da contratação de um profissional, então cuidado ali, pelo menos um entendimento básico de fotografia, de enquadramento, de luz, de perspectiva, profundidade de campo e até o pós, né, que é o momento do tratamento das imagens, controlando luz, contraste, intensidade de cor. Isso vai facilitar um pouco para que você tenha, né, um contato positivo mais próximo das pessoas que entrarem em contato aí com suas redes sociais ou qualquer outra plataforma. Capriche nas informações da sua bio, né, na biografia, você tem um espacinho ali para falar da tua empresa, então se dedique para que de maneira sucinta você apresente a razão de existência do teu negócio e crie um calendário editorial. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que em 2015 eu publicava quando dava e do jeito que dava. Hoje isso já não serve mais, né? Então eu tenho que definir uma frequência de publicações. A exemplo da Rock Trip, nós temos 3 publicações semanais no feed e no Stories a gente faz isso todo dia. Daqui a pouco eu explico rapidinho um pouco disso. Então defina as suas frequências e também defina os temas que serão trabalhados. Afinal, nem tudo mais é só venda, eu tenho que comunicar, né, coisas interessantes, peculiaridades e curiosidades da minha empresa. Tenha um posicionamento claro de qual é o seu negócio, para facilitar na comunicação, e, por fim, interaja com os perfis. Tire pelo menos aí uns 20, 30 minutos por dia para responder as perguntas, trocar informação, enfim, não deixar o cliente no vácuo no momento em que ele procurou aí a buscar um pouco de informação da tua empresa através aí das redes sociais, tá? Algumas ações que devem ser evitadas, então, uso de automação, o antes que eu digo é agora, 2018, né, as redes sociais trabalhavam muito com foco no aumento do número de seguidores, então começaram a surgir aí aplicativos e sites em que você pagando, você conseguia aumentar os números dos teus seguidores aí por algumas ferramentas utilizadas, isso já não funciona mais nem é tão interessante. Tá, então, não publicar com frequência é ruim também, preciso me dedicar nas publicações, segunda, quarta e sexta-feira, pelo menos uma publicação ao dia, né? É importante que seus conteúdos sejam autênticos, então evite de copiar conteúdo dos outros, e por fim, sendo repetitivo, deixar de interagir com os clientes também não é uma ação muito bacana, certo? Bom, falando em produção de conteúdo nas mídias sociais, o antes que eu digo agora, recente, valia a quantidade de seguidores, sua relevância era medida por quantos seguidores você tinha, foco nas curtidas e comentários, as publicações eram feitas só na página principal e nós tínhamos um aspecto de vida perfeita no Instagram, né? A gente só mostrava o melhor do que tínhamos na propriedade, do que era muito bom, ou o melhor do que existia na vida das pessoas. Hoje o negócio mudou um pouquinho, o que eu achei muito interessante. Então, quantidade de seguidor já não tem mais muito valor. É importante o seu crescimento orgânico,
que é orgânico? É o cara que, por algum motivo, ele teve contato com o teu conteúdo, gostou daquilo e optou por seguir para manter, né, o contato com os conteúdos que você oferece. Isso faz com que você tenha facilidade na criação de comunidades que giram em torno do teu negócio. Né, o foco é no salvamento e no compartilhamento das suas publicações, o quanto ela é dissipada ou repassada para outras pessoas. E além da página principal, a exemplo do Instagram, eu tenho lá o canalzinho de TV, que é o IGTV, onde eu posso publicar vídeos mais longos. Eu tenho a própria ferramenta dos Stories, que ela é mais voltada para as publicações corriqueiras, do dia a dia, mostrando um pouco dos bastidores aí da propriedade. Né? Então, vale hoje o contexto real da propriedade, vidas reais e bastidores, certo? Para a gente fechar aqui a produção de conteúdo, então a dica, né, que eu passo para vocês, é algo que eu tenho adotado na Rocktrip, é 70-30. 70% de conteúdo sobre o teu negócio, assuntos que possam, né, gerar interesse do envolvimento e engajamento das pessoas, e só 30% venda, que é o momento em que eu vou comunicar, de fato, aí, novos produtos e roteiros que eu tenho disponível. Então, basicamente, você define os teus objetivos, né, para comunicar, se o teu negócio for recepção, ou venda de produtos, ou qualquer outro tipo de serviço. Você vai identificar a tua persona para facilitar o direcionamento daquela publicação. Eu crio conteúdo de valor, com um pouco de dedicação, aumento o engajamento, que é a interação, né, que o cliente vai ter com o teu negócio, ele pode curtir, ele pode compartilhar, ele pode salvar aquela informação, para que, no fim, eu possa ter o resultado com a geração de venda, tá? A Marcela, gostei da apresentação dela, em que, em determinado momento, ela contou a história do café, né, sobre o turismo de experiência e o valor de um café em determinadas localidades. Pensando nisso, eu procurei fazer a mesma coisa com o cafezinho, para a gente tentar entender um pouco melhor o posicionamento das redes sociais em si, né? O que eu quero dizer com isso? Cada rede social ela tem uma razão de existência e um público específico buscando algum tipo de informação. Então, eu levantei as principais aqui, mais uma brincadeirinha, mas no LinkedIn, né, associação com café, eu posso dizer que eu tenho 2 anos de experiência em tomar café. Já no Pinterest, que é um aplicativo de fotos, eu posso publicar ideias de fotos com café. Já no Facebook, um aplicativo que hoje ele está mais, né, voltado para a opinião das pessoas, então, simplesmente eu amo café, né? É a minha opinião. Por fim não, mas mais lá em cima eu tenho o Instagram, talvez o aplicativo do momento, que para o turismo ele tem funcionado muito bem, né? Eu posso associar o café a uma publicação de momento, ó, veja o café quentinho que eu estou tomando agora. Já no Instagram, mais voltado aí para facilitar a venda, a comunicação, olá, bom dia, como é que você deseja o seu café? No YouTube, como fazer um cappuccino em casa. No Twitter, sábado preguiçoso, preciso de um hashtag cafezinho. E o TikTok, né, que é o aplicativo do momento, mais voltado aí para o público jovem, veja as dancinhas que eu faço depois de tomar um café. Então é isso, entender, né, a razão de norteamento da rede social vai facilitar a maneira de como você vai comunicar o teu produto ou serviço. Bom, por onde que eu começo, então? Mais 2 slides aqui. Mais voltado para aqueles que pensam em iniciar o trabalho, mas não sabem por onde. Então, eu elenquei algumas informações básicas, tá? Então, na comunicação digital gratuita, aquela que vocês não vão ter custo nenhum, só um pouquinho de dedicação, eu recomendo que seja utilizado o Google Meu Negócio, para você posicionar a sua empresa e mostrar que ela existe, né? Então, se alguém dá um Google lá, já aparece um detalhamento na barra direita aí do teu notebook ou do seu celular aí das informações preliminares da sua empresa e você já é localizado no Google Maps. Recomendo fazer o mesmo com o Waze, que são os 2 principais aplicativos que vão facilitar o acesso até o empreendimento de vocês e trabalhar aí com as redes sociais de sua escolha. A gente tem o Instagram, o Facebook, se for vídeo, o YouTube e o próprio WhatsApp, né, para facilitar aí o contato na comunicação aí com o cliente no momento que ele está indo para a tua propriedade ou quer tirar algum tipo de dúvida. E, por fim, algumas informações e dicas de comunicação digital mais direcionadas aí para quem quer investir um dinheirinho.
Então, recomendo muito os impulsionamentos, que é quando você vai patrocinar alguma publicação realizada. Nós temos o Anúncios, que ele já interage direto com o Facebook e o Instagram. O Anúncios é essa bolinha azul aí. Ou eu posso publicar separadamente em um ou em outro, né? Tendo um site na internet já um pouco organizado, uma ótima ferramenta é trabalhar com Google Ads, onde eu vou conseguir posicionar a minha empresa através de palavras-chave que podem ser realizadas ali no aplicativo de busca. Para quem não tem um website, recomendo fazer já dentro de uma plataforma responsiva, né, uma vez que as pessoas acessam em formatos de tela diferente, um site numa plataforma dessa vai facilitar, né, o contato com as informações que vocês possuem. E, por fim, para quem quer vender algum tipo de produto ou serviço, nós temos os marketplaces, são as plataformas única e exclusivamente voltadas para vendas. Eu não vou conseguir aprofundar muito nesses conteúdos, porque o nosso tempo é curtinho, eu acho que meu horário já está quase estourando. Então, só passando, para a gente fechar a nossa apresentação, um case de comunicação digital cooperada. Como eu disse aí para todo mundo lá atrás, né, no começo do nosso bate-papo, o grande calcanhar de Aquiles desse pequeno produtor aí, desse pequeno empresário de turismo rural, tem sido a comunicação digital. E uma saída que nós encontramos aqui em Itatiba, na Rota Turística Princesa da Colina, foi unir esses participantes através de uma associação. Atualmente são 10 empresários com serviços diferenciados. Nessa associação, eles estipularam uma mensalidade pré-definida e estão trabalhando com toda a comunicação de maneira cooperada, contratando uma empresa especializada em marketing digital. Então, fica baratinho para todo mundo, acho que eles contribuem com R$100, e hoje eles estão com Instagram, com Facebook, com impulsionamento nas publicações, estão em planejamento de um website para a rota, né? E o resultado disso é maior alcance ao público-alvo. Outras ações aí estão para surgir na Princesa da Colina, mas o foco era a comunicação digital. Ficou fácil, barato e agora com uma comunicação mais técnica, porque existe um apoio competente por trás disso aí. Legal? É isso. 30 minutos de bate-papo, até acelerei um pouquinho determinados assuntos aí por conta do tempo. 30 minutos é pouquinho para a gente falar de tanta coisa, mas espero que isso tenha facilitado pelo menos um pouquinho sobre o entendimento do que é a comunicação digital e a importância disso para o negócio de cada um de vocês. Obrigado, pessoal. Muito bom, Du. Maravilhoso. Você pode abrir sua câmera, se você quiser. Compartilhar a telinha. Pessoal que conseguir levantar a mãozinha aí, pode levantar. Eu já tenho algumas perguntas aqui que eu já vou passar para você. Quem puder fechar a câmera também agradeço. Quem não estiver falando, né, claro. Gente, eu acho que tem pessoas... a cabeça fica até tonta. Eu imagino que vocês, algum de vocês, talvez, não sei, mas a gente fica assim, né? IGTV, fios, BIOS, é tanta coisa nova nesse mundo das mídias sociais que eu acho que vem bem a colaborar, aí, a corroborar, na verdade, o que o Edu falou, quando ele teve aí a ação de contratar alguém especializado para fazer isso, né, Edu? Exatamente, exatamente. Eu acho que você falou que foi o pulo do gato da sua empresa, eu acho que a grande diferença é cada macaco no seu galho, cada um fazendo o que sabe bem. E uma pergunta, eu vou começar fazendo uma pergunta para você nesse sentido, né, de ter uma agência fazendo essa comunicação. Essa interação da Rock Trip com os clientes, a agência faz ou você se dedica a isso, a fazer? O que é o melhor? Olha, existia a opção da agência fazer, mas eu fiquei um pouco preocupado de perder a essência da empresa, né, que é representada por mim, das pessoas que trabalham aqui na Rock Trip. Então, hoje, a agência ela tem o trabalho da criação das artes, ela me ajuda com o desenvolvimento dos textos da publicação, ela me ajuda com o direcionamento e posicionamento do meu público-alvo, mas a interação direta com o cliente, quem faz sou eu. Legal. Que fica personalizado, né? Fica personalizado. Automatizado, porque talvez uma agência respondendo não seria genuíno, né? Eu acredito que tem coisas ali que só você para responder, né? Exato. Ainda que a agência ela tenha um entendimento muito técnico na comunicação, não entende nada sobre turismo, né? Então, aí o fator humano
de quem está no negócio, eu acho que é muito importante para que a gente tenha esse engajamento com o cliente. Sim. Ó, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, é da Tis, ela faz uma reflexão e depois ela vem uma pergunta para você. Eu penso que a dificuldade para as vendas online é a diversidade de produtos, a falta de padronização e a venda de experiências. Como explicar isso sem falar com o cliente? Ou seja, não há padronização nas acomodações e preços, o cardápio varia conforme a produção na fazenda ou no sítio, e quando se vende experiência, então? Você recomenda padronização de vendas no turismo rural? Olha, eu acho que dá para a gente trabalhar com um misto de padronização e serviços personalizados, né? De fato, uma grande característica do turismo rural em si é a personalização de determinados serviços, de flexibilidade em determinados serviços também. Mas a comunicação, né, o layout, a maneira de como você vai expor as ideias e até a criação, né, do conteúdo visual, sendo padronizado, eu acho que isso vai trazer uma maior facilidade de aproximação do teu cliente potencial com o negócio. Foi algo que nós implementamos na Rock Trip e funcionou, né? O cliente ele se identifica com a maneira de como a gente comunica. Aproveitando essa sua colocação, fotografia também é impressionante, maravilhosa as fotografias que você tem nas suas redes. Também foi contratação profissional? Não. Na verdade, a Rock Trip, todas as nossas publicações são fotos produzidas por mim, né? Eu tenho um estudo aí em fotografia de natureza, então não tenho consequência disso, que eu tenho um pouquinho mais de facilidade no momento de trabalhar com essas fotos e editá-las para que elas tenham, de fato, um destaque visual, né? Mas é que já tem um entendimento um pouco técnico. Para quem não tem, recomendo chamar aí o parente, que entende um pouco de fotografia, ou naquele exemplo que eu dei, até de algum fotógrafo local que possa contribuir aí com os serviços na propriedade. Sim. Eu tenho aqui a mãozinha levantada, de duas pessoas. Da Elisa. Elisa, pode abrir o microfone e fazer a pergunta para o Edu, por favor? Olá, Edu, tudo bom? Oi, Elisa. Se apresenta, fala de onde você é, Elisa, por favor. Oi? Se apresenta, fala de onde você é, só da cidade. Sim, eu sou Elisa, eu sou de Campinas, e sou guia de turismo, mas sou natural de Itatiba. Ainda legal, meu pé em bacana, Itatiba. Conterrânea. E quero conhecer direitinho a rota aí que vocês estão montando, a Princesa da Colina, principalmente se ela for uma rota passível de caminhada também. Sim. Que é algo que a gente tem um grupo bastante participativo nessa linha. Mas a minha pergunta aqui agora vai num outro sentido, que é, você falou da série de, por exemplo, colocar no Google negócios, do porquê isso é bom, colocar no Waze, as redes sociais. Eu não sei se é possível, mas às vezes nem todas as pessoas que estão ouvindo conseguem enxergar o que isso significa praticamente. Se compartilhando a tela, você não poderia mostrar um pouco para a gente as redes sociais da Rock Tour? Quando você faz essa pesquisa, que nem você falou, quando você for pesquisar, já vai aparecer o local. Demonstrar isso para as pessoas, que eu acho que aí eles vão ter uma noção melhor de quanto é importante fazer essa ação, entendeu? Sim. Olha, eu até concordo com você, Elisa. No momento em que eu preparei essa apresentação, a minha grande preocupação era, eu falei, será que só explanar sobre as funcionalidades e ferramentas vai ser suficiente, né, para que as pessoas entendam de fato o que eu estou falando? Como o tempo era muito curto, então, muita coisa para falar, eu me ative apenas a explanação. Mas é algo que a pessoa ela pode fazer aí na própria ferramenta do Google, né, jogando as palavras-chave. As ferramentas, elas são autoexplicativas, então dá para entender um pouco melhor com tempo, né, com um pouquinho de dedicação. Tá ok. Tá bom? Falou, obrigada. Só falando sobre a Rota Princesa da Colina, que é o nosso grande filho aqui em Itatiba, uma pequena introdução. Você comentou sobre a possibilidade de fazê-la a pé, né? Existe, ela é uma rota curta, são 10 propriedades que se comunicam aí no raio de 3, 4 quilômetros no máximo, de ponta a ponta, né? Já existiu a possibilidade de comercializá-la de bicicleta,
E pela distância, perfeitamente a gente consegue manter um produto para que as pessoas façam a pé e passem por todas as propriedades em um dia só. Ah, tá, é bem pertinho assim, É então. bem pertinho. Aí. São 2 bairros de Itatiba que uniram essas 10 propriedades. Tá, quais são os bairros? Você conhece, né? É o bairro o Tapera Grande e o Mombuca. Ah, perfeito. Aliás, Aquela aquela região. estradinha ali, mesmo a estrada que liga ali, é muito legal, muito interessante. Sim, não, o acesso é perfeito. Ah, perfeito, então. Tá bom? Tá ok, obrigada. Obrigado. Edu, tem mais Oi. algumas aqui. Bom, da Tis você já respondeu. Às vezes da Fiore de Lucy, que é depois o contato da agência, se você puder passar. Todas essas, até vou já esclarecer aqui, todas as perguntas para o Edu, qualquer pendência que fique, que não dê tempo de responder, a gente vai encaminhar para o Edu, ele tem o contato direto de vocês para poder responder, tá? A Maria Luísa, da Chácara Alternativa de Rio Claro, parabéns, Eduardo, como sempre você é muito claro, objetivo, e assim fica clara a sua mensagem. Du, ainda aguardando aquela visita. Tem um monte de gente falando para você, viu? Eu estou devendo, eu vi aqui que eu tenho bastante aluno meu de anos anteriores que participaram e visita eu devo estar devendo para todos já. Para essa vida e a próxima, né, Du? É verdade. Pindamonhangaba, Regina, qual o valor e tempo médio ou mínimo de investimento sugerido para cada rede social? Você tem esse valor assim de cabeça? Valor financeiro? Valor financeiro. Qual o valor e tempo médio? Ela fala de tempo também. Quanto tempo, né, investir? Legal, vamos fazer o seguinte aqui. Eu fiz um levantamento hoje do tempo médio do brasileiro na conexão móvel, né, mobile. É em média de 3 horas e meia por dia. Então, o pessoal fica realmente muito tempo conectado de maneira fracionada. Já o nosso trabalho hoje, como eu tenho uma assessoria de uma empresa que cuida da nossa comunicação, nós temos reuniões quinzenais, onde nós já programamos todo o conteúdo das principais publicações a cada quinzena, e depois nós fazemos o trabalho aí de publicações instantâneas, né, mostrando o dia a dia, as atividades acontecendo, que é através dos stories. Feito isso, com as publicações realizadas, aí como eu falei agora há pouco para você, a interação com o cliente, nós que fazemos todos os dias, né? Praticamente eu fico na média de 1h30, 2 horas todo dia, cuidando de assuntos aí das redes sociais, com maior ênfase no Instagram, né? Hoje o nosso público é mais jovem, ele está lá, mas também fazemos aí todo acompanhamento no Facebook. Falando em investimento, né? Quando eu optei por contratar uma empresa especializada em 2019, antes de fazer as pesquisas, a ideia que eu tinha é de que isso era muito caro. Falou, pô, uma pequena empresa não tem condição hoje de investir aí, sei lá, 2, 3, 4 mil reais em comunicação digital. E entrando em contato aí com publicitários, com o pessoal da área de comunicação, eu vi que está no bolso de todo mundo. Então, case Rock Trip hoje, eu pago R$450 para essa empresa me apresentar 3 publicações semanais, né, cuidando da arte e me ajudando no desenvolvimento do texto, e eu gasto mais ou menos uns R$500 por mês com os impulsionamentos. Então, publicações menos relevantes, que estão mais atreladas à comunicação, né, dos nossos produtos, não necessariamente venda, eu invisto aí R$15, R$20, né, para alcançar aí em torno de 5 a 10 mil pessoas. Agora, quando eu lanço um novo produto ou estipulo uma data de uma expedição, aí nós investimos um pouquinho mais, aí, de 50 a 100 reais, dependendo do tipo do produto. Eu tenho um alcance aí de aproximadamente 20 mil pessoas, o que com 50 a 100 reais, perfeitamente eu fecho uma expedição aí de 15, 20 clientes no máximo. Muito bom, Du. Ó, eu vou te mandar depois uma pergunta da Marisa Romão, de Cabreúva. Como não Marisa, legal, ela está aí? Como não é uma pergunta específica de mídias sociais, do assunto que você está falando, é uma coisa um pouco mais específica, eu vou mandar para vocês não se falar, tá bom? Eu vou passar para a Marcela Moro, que ela também tem uma pergunta aí na colocação. Vai lá, Mar. Legal. Eduardo, primeiro eu queria te parabenizar pela fala. Eu acho que foi perfeita, foi exatamente o que a gente tinha imaginado. O tempo é curtinho mesmo. Curtinho. Porque o que a gente queria era fazer uma provocação.
Então, na verdade, a gente traz uma série de conteúdos que eu tenho certeza que borbulham a cabeça dos empreendedores para que a gente possa, inclusive, despertar neles o interesse de pensar nesses assuntos que a gente está provocando e, ao mesmo tempo, apresentar, ainda que de forma bastante superficial, por conta do tempo, algumas soluções. Então, a ideia era essa mesma provocação e foi perfeito, você está de parabéns. E eu queria falar que eu adorei o link que você fez do café. Do café? Porque, assim, eu achei sensacional, porque a gente sempre fala da experiência, né? Que a pessoa precisa vender a experiência. E aí eu sempre trago o café para a pessoa conseguir entender o que é essa experiência e como é que eu transformo isso num produto. E você foi um passo além. Você mostrou como que eles apresentam isso nas redes sociais. Como é que eu pego o mesmo café, e aí, metaforicamente, uma experiência turística, né? Nossa, e eu apresento ela nas diferentes redes. Perfeito, eu adorei. Legal, e aí eu vou pegar esse link exatamente porque, assim, do que eu tenho percebido, né, dos empresários. Quando a gente fala, muitas vezes a gente orienta e eles abrem um espaço no Instagram, eles abrem a página no Facebook, eles tentam criar. Só que sabe qual é a dúvida que eu percebo muitas vezes? Na verdade, são duas. Uma o que é o criar conteúdo? Não fica claro, muitas vezes, para o empreendimento, o que é criar conteúdo. Você falou muito disso, do 70-30. Então, 70% do tempo eu estou criando conteúdo, 30% eu estou preocupado com a venda, ou eu estou publicando com relação à venda. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? O que você está querendo dizer com isso, acho que para ficar um pouco mais claro, porque é uma coisa que a gente incentiva. E a outra pergunta é, como é que eu transformo a experiência turística num produto? Como é que eu coloco isso para venda? O que você tem para dizer, pessoal, para dar de dica? Vamos lá, eu vou passar um pouquinho da experiência da Rock Trip, então, falando em criação de conteúdo. Né, lá atrás, nós apenas vendíamos, então eu colocava a data da saída das expedições, colocava as condições para o cara participar, e se ele se interessasse por aquilo, ele comprava ou não. De fato, nós tínhamos ali pessoas que se interessavam, mas eu não tinha uma permanência desse cliente junto às nossas plataformas em si, né? Que eu entendi como criação de conteúdo fora a venda. Hoje, quando nós vendemos aí experiências de natureza, nós trabalhamos com informações, né, que fogem um pouco do contexto da experiência da viagem em si. A gente fala muito sobre equipamento, sobre utilização adequada de determinados equipamentos em determinadas atividades. A gente fala muito das localidades e do potencial das localidades, não necessariamente atrelando isso à comercialização do produto ou serviço. A segunda pergunta que você disse foi o quê? Foi sobre... Alô? Oi, Edu, desculpa, fui abrir aqui de novo. Como que a gente coloca isso, né? Como é que eu transformo esse produto que eu tenho? Imagina uma propriedade rural, como é que eu transfiro isso para uma venda? Porque, por exemplo, às vezes a experiência que o cara está oferecendo é você ir lá e fazer uma visita, fazer um tour, fazer uma trilha, enfim. Como que eu transformo isso num produto? Eu acho que isso é uma dica importante para a gente trazer para os empreendedores. Olha, algumas publicações que eu tenho visto aí na Rota Princesa da Colina, outras propriedades que estão trabalhando isso de maneira mais organizada nas redes sociais, é justamente mostrar, né, a possibilidade da realização de determinadas atividades na propriedade, enaltecendo, né, os pontos fortes da realização dessa atividade e provocando o visitante que talvez aproximar o contato com aquele espaço pode ser interessante para que no futuro ele venha a se interessar por comprar aquele produto ou serviço, né, através de vídeos, através de fotos bem produzidas, ou através até de textos, né, em que eu trabalhe com simplicidade. Algo que eu tenho percebido muito aí nesses últimos textos falando de comunicação, a importância da humanização da empresa frente ao cliente, né, que se lá atrás a comunicação era uma via de apenas uma mão, né, em que a empresa, ela oferecia os seus produtos, os serviços, seus diferenciais, e o cliente não tinha participação. Hoje, com as redes sociais, né, o negócio ele mudou um pouquinho. Talvez esse seja um caminho aí para facilitar, né, a proximidade do cliente com o negócio e, consequentemente, a concretização na comercialização depois.
Sobre humanização, desculpa, eu me perdi um pouquinho, mas é trabalhar com informações menos técnicas e mais simplificadas, coisas que para o meio rural isso já é feito com certa naturalidade. Ok, Má, posso seguir? Perfeito, Val, sim. Beleza. Deixa eu só pedir, o senhor José Moraes Júnior, a câmera dele está aberta, se ele puder fechar, não sei nem se ele sabe, às vezes a gente nem sabe que a câmera está aberta. Só pedir para ele fechar. Paula de Juquitiba diz assim, boa tarde, Eduardo e participantes da prosa. Você falou sobre os marketplaces, pode nos dar alguns exemplos? Você citou, né? Sim, citei rapidamente no finalzinho. Vamos lá, o próprio Facebook, ele tem, né, um ícone que é um shoppingzinho lá, na verdade parece uma tendinha de quitanda, né? Aquele é um espaço de marketplace, onde você pode ofertar o teu produto ou serviço dentro daquele espaço. O Facebook, eu acredito que é gratuito, ele nem deve cobrar uma taxa caso você consiga realizar a transação. Mas nós temos hoje, se a gente pegar essas grandes magazines, né, Magazine Luiza, Casas Bahia e afins, todas elas já são plataformas de marketplace, né? Muitas vezes um produto que você está comprando na Americanas.com não necessariamente é da Americanas, mas sim de um vendedor parceiro, né? Não se aplica diretamente ao turismo rural, mas existem aí diversas plataformas disponíveis para isso, inclusive a possibilidade de contratação de uma plataforma de marketplace exclusivo para o seu negócio. Hoje, a empresa que cuida da comunicação digital do nosso site, ela também me ofereceu esse serviço. Caso eu não queira fazer um investimento maior em um site, onde todo custo ele acaba sendo um pouquinho mais exponencial, eu, com um pequeno investimento mensal, teria uma página de marketplace exclusivamente para eu vender os meus produtos, e diversos serviços similares a esse a gente consegue encontrar na internet, né? É só uma lojinha virtual. Uma lojinha virtual, legal. O Eduardo Silvana, da Pousada do Duca, de Nazaré Paulista. Qual o critério na hora de escolher uma agência? Se você tem alguma sugestão? Escolher em que sentido? Escolher para fazer uma parceria? Para trabalhar, isso. Se você, quando escolheu a sua, você teve algum critério, foi por indicação? Porque tem muitas agências hoje, né? Muita gente fazendo isso. Quais critérios você acredita que você pode sugerir para a turma para na hora de escolher uma agência? Olha, eu, particularmente, hoje nós entramos num estágio da Rock Trip, em que a ideia é eu fazer um crescimento em escala. Andei lendo muito sobre isso aí, né, durante a quarentena. E para que eu consiga escalonar o meu negócio, eu vou ter que fazer parcerias aí com outras operadoras turísticas em regiões onde eu não atuo. E esse é o grande desafio, né? Como é que eu vou escolher um prestador de serviço em que ofereça a qualidade equivalente ou superior que nós temos dentro da Rock Trip? Aí a pesquisa, né? Eu procuro levantar bastante informação sobre reputação dessas empresas, o tempo que ela está no mercado, quais são os produtos que elas comercializam e, principalmente, a opinião, né, das pessoas que estão interagindo aí nas redes sociais ou em outras plataformas com aquela empresa. Hoje dá para saber bastante, né? Dá. Você tem um termômetro bom, sim, mas é pesquisar, né? Pode ser muito preguiçoso, é buscar informação, fazer levantamento, levantar informações da própria empresa no Google, né? O Google hoje faz uma varredura de tudo, dos aspectos positivos e também dos negativos da empresa. Até as próprias plataformas aí de comunicação, como o TripAdvisor, o Booking.com, enfim, essas outras aí, nós conseguimos aí ter um termômetro da qualidade do serviço das empresas. Legal. Márcia Zeredo quer fazer uma pergunta também? Pode abrir. Oi, Edu. Oi, Eu queria Márcia. saber de você, assim, com toda essa evolução tecnológica, as redes sociais que estão sempre em evolução, cada hora você tem uma ferramenta nova, da sua experiência com o trabalho com os empresários do turismo rural, os empreendedores do turismo rural, como que você acha que eles estão se posicionando nesse sentido? Eles estão se envolvendo, eles estão aprendendo, eles estão buscando normas de se colocar no mercado utilizando as redes sociais, ou eles ainda estão retraídos?
Olha, eu vou passar um pouquinho da experiência que eu tenho com o trabalho do Senar, né, que é de capacitação em turismo rural. É muito interessante hoje, se eu percebi aí nos últimos 2 anos, em que o produtor ele já sabe da importância de ele se manifestar nessas plataformas e nas redes sociais. Então, é interessante saber também que ele já participa, né, não de maneira comercial, mas de maneira pessoal. Ele tem lá o Facebook, se ele for um pouquinho mais novo, ele tem o Instagram, ele interage, né, através aí do WhatsApp, enfim, alguns outros aplicativos, mas ainda o pequeno produtor, tá? O produtor do agroturismo, esse produtor que ele já tem uma certa idade, ele não tem tanta facilidade em trabalhar com os meios digitais, ele sabe que é preciso, mas ele está postergando o início da comunicação das suas propriedades. Por outro lado, aqueles que já estão comunicando, eu acho que isso é muito bom, não tem informação, começa do jeito que dá, né, e depois as dificuldades vão te mostrar aí o caminho de você melhorar. Esses que já iniciam um trabalho de comunicação, fazem o possível, mas pecam um pouquinho na maneira de desenvolver um texto melhor da propriedade, pecam um pouquinho na qualidade da fotografia, mas pecam principalmente na assiduidade da publicação. Não pode ser mais de vez em quando. Ele até publica, mas ele publica hoje, quem sabe daqui 15 dias ele faça um outro post. Então, a gente até fez um trabalho com as instâncias o ano passado, que os nossos técnicos nessas áreas trataram com os empresários, não só do turismo rural, mas de todos os outros segmentos, como construir um post. O que você precisa colocar nele, né? Qual é o período que você precisa fazer essa divulgação? Porque aí você constrói o caminho certo, né, e põe o seu produto, posiciona o seu produto no mercado de uma forma mais interessante, que você possa ser visto também, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou de ajudá-los. Sim, legal, mas sinto que ainda no meio rural, principalmente para esse que já está começando, é um empreendimento que já existe há algum tempo, talvez ele pegou o macete disso com certa antecedência, mas para quem está começando, o pequeno produtor, eu vejo que ele sabe que é importante, mas não ainda sabe não como está. proceder. Exato. Obrigada, Edu. A pandemia caiu na cabeça, né? Agora o povo vai ter que dar conta. É verdade, é verdade. Está acelerando esse processo, né? Eu acho que se a gente tem algum lado bom para ver tudo isso, acho que está acelerando muitos processos nas empresas, né? Antes de passar, já vi que você levantou a mãozinha aí, a Elisa está com a mão levantada ainda, eu não sei se ela quer fazer mais alguma pergunta, faz um tempinho já, acho que ela não baixou a mãozinha ou ela quer fazer mais alguma pergunta, Elisa, de Campinas. Não? Ok. Tis, pode falar, querida. Oi, Eduardo. Oi, tudo bem? Tudo bem, prazer, adorei tudo que foi dito, aqui anotei um monte de coisa, e acho que, assim, um dos objetivos do Prosas é a gente estar construindo as diretrizes do turismo rural, né? Tá construindo. Eu também trabalho com turismo rural há muitos anos. Sou instrutora do Senar muito recentemente. Não tive minha qualificação ano passado, acabei não conseguindo ainda atuar, mas estou muito envolvida com o turismo rural de muito tempo. Agora, a resposta para o cliente do turismo rural, essa resposta pessoal, ela sempre aconteceu, você sabe disso, você com a tua experiência como instrutor, né? Porque a proximidade com o cliente, ela existe na grande maioria, a não ser casos menores que são aqueles aqueles empreendimentos de vários em larga escala, mas a grande maioria pequenos grupos então, eu vejo, assim, dentro de tudo que você falou, e até dessa colocação que eu também fiz da minha pergunta, como padronizar, né? Porque tudo é muito diferente, e eu acho que é muita confusão na cabeça do empreendedor. Como é que eu vou vender uma coisa numa plataforma se eu tenho um quarto com uma cama, outro com 2 camas, outro com casal, outro com não sei o quê, outro tem banheiro, outro não tem banheiro. Então, e é importante ter uma padronização, ou saber essa linguagem da venda mesmo.
além de toda a utilização das plataformas digitais, como você colocou. Então, eu acredito que isso seja, eu queria que você comentasse isso, dentro dessa proposta das diretrizes, eu acho que isso também teria que estar constando, né? O que você acha? Olha, acho importante, né? Pensando muito rápido agora, não tenho nenhuma solução para como isso acontecer, uma vez que a realidade dos empreendimentos são diferentes, os serviços são diferentes e até o contexto regional, né, onde essas propriedades rurais estão inseridas, são diferenciadas. Mas é algo para que a gente possa, sei lá, unir algumas pessoas e tentar criar, né, algum mecanismo para chegar aí num formato que seja útil e ideal para todos. Desculpa, pessoal, estou voltando, eu não acho que a gente tenha que padronizar as propriedades de jeito nenhum. Sim, essa diferença é que é o nosso luxo, né? Uhum. Então, mas, ao mesmo tempo, como fazer essa venda de uma forma eficiente, dentro de forma objetiva, na verdade, né? Uhum. Sim. Acho que esse é um desafio aí para essa nova proposta aí do turismo rural. Sim, exatamente, concordo com você. Sim, o Du pode contribuir aí na Carta do Turismo Rural Paulista, né, Tis? O que a gente talvez não esteja enxergando, com certeza ele pode nos ajudar aí. Legal, Du. Uhum. Tá bom, estou à disposição, me inteirando um pouco mais do conteúdo, contem comigo aí. Sim, acho que é uma construção coletiva mesmo, acho que tudo que puder entrar, né, e contribuir para essa construção será válido. Bom, gente, nós estamos quase que chegando no final. Eu não tenho mais perguntas, eu tenho algumas colocações, alguns recadinhos, eu vou passar para o Du por e-mail, para ele poder ver, tá, Du? Quero te agradecer demais a sua participação, todo o seu conteúdo que você trouxe para a gente, e o que é mais bacana ainda, eu acredito, é a sua experiência pessoal, né, profissional, que você passou por toda essa transformação, né, eu acho que da tecnologia, das redes sociais, você foi experimentando cada coisa. Inclusive as dificuldades, né, Val? Acho que isso foi bem importante, assim, vivenciar o que funcionou e principalmente aquilo que não funcionou. Que não funcionou, os tombos, né? Aqueles tombos. Exato. Ele já levou alguns tombos, então isso é muito legal, porque isso traz a realidade para a gente e mostra também para o empresário, a gente tem muitos empresários participando aqui, que tem que começar de alguma maneira e pensa nessa questão profissional mesmo, como você falou, não é nada absurdo. Imagino que você não vai ganhar com uma comunicação mais profissional, que foi o que você mostrou no faturamento, né? Então, assim, você tem transformação, né? Dando um gancho nisso, Val, até quando começar e como começar, né? A história de montar uma agência de turismo receptivo aqui no Circuito das Frutas, na minha cabeça, ela já circulava desde 2011. Eu falei, poxa, existe um potencial para mais uma operadora de turismo receptivo, mas eu sempre postergava porque eu esperava sempre o formato e o momento ideal para que, de fato, eu investisse tempo, dedicação e até um pouco de dinheiro para aquilo, né? E acontece que nunca chegava, até o momento em que eu decidi começar de alguma maneira, né? Com os tropeços, com as ferramentas que eu tinha em mãos, e aí em 2, 3 anos o negócio ele já conseguiu se organizar para que eu tivesse uma estrutura um pouco mais profissionalizada aí do atendimento no receptivo e nas expedições que a Rocktrip oferece. Então, começar é importante, do jeito que dá. Isso. Dá o primeiro passo e vai, né? Isso, não ficar esperando, né? Eu acho que com as redes sociais é a mesma coisa. Os empresários, né, principalmente os pequenos, vão tentando e começa a fazer uma coisinha aqui, olha um outro e pega uma inspiração aqui, escuta uma palestra e vai tentar fazer, mas, gente, nada como o olhar de um profissional. A gente tem uma rede aqui, as pessoas estão se conversando, você conhece um monte de gente, a gente se conhece, né, no turismo, é um mercado que a gente toda hora está se encontrando, se esbarrando, pega indicação, pergunta com quem que você já está trabalhando, o pessoal rapidamente você já vai conseguir alguns contatos aí de agências, o Du pode passar dele, quem mais estiver trabalhando pode passar,
quem que está usando, né? Eu vi que a Associação do Circuito das Frutas também parece que está... Eu percebi uma melhora, a Fátima acho que está aí, a Fátima da Risator. Eu percebi, assim, eu nem sei, mas eu percebi uma melhora incrível nas postagens da Associação do Circuito das Frutas. Com certeza eles contrataram... Peraí, gente, um segundo, um minuto. Uma pequena interrupção... peraí. Uma pequena interrupção familiar da minha cachorrinha fazendo barulho. Aquelas coisas de home office, né? E eu percebi uma melhora, assim, nas postagens da Associação do Circuito das Frutas, enorme. Então, assim, com certeza, eles também já contrataram algum profissional de... A Fátima aí. Contrataram, Fátima? Abre seu microfone, deixa eu ver se o microfone dela está aberto. Não, está fechado. Oi. Oi. Sim. Tudo bem? Tudo, querida. Que bom te ver aqui. Então, tá bom. Na verdade, é o seguinte, não foi contratado, mas a Érica, que ela ajuda ali, faz a parte secretária da associação, ela está disponibilizando um tempo e está trabalhando com o pessoal e pegando e trazendo coisa e colocando. Quer dizer, eles têm já a divulgação deles, e ela capta isso com eles e divulga na página. Entendi. Tem dado um resultado legal. Olha que bom, Fá, eu percebi essa melhora, viu? Eu percebi que foi notável. Você vê, essa ação, né? Foi notável, com certeza. Ela vai ficar contente de saber, gente. Que legal, é isso. Precisa de dedicação, não tem jeito, né, Edu? Dedicação. Não, é isso. Né? Olha, já que a Fátima está aí, primeiro, oi, Fátima, prazer muito bom revê-la, né? Bem, que a gente não se vê. Uma amiga de longa data, e quando eu digo que eu já tinha planos, né, de trabalhar com receptivo no turístico no Circuito das Frutas desde 2011, esse meu interesse deve-se muito a vocês, né, a você, ao Zé Luiz, ao trabalho da Risatura, onde eu tive a oportunidade de monitorar alguns roteiros, né, e ali encontrar a oportunidade. E até dando um gancho no que a Valéria disse sobre, né, aprimorar os serviços do jeito que dá, o próprio Circuito das Frutas, com as empresas, né, que já ofereciam trabalhos parecidos ou idênticos, serviu como um norte, né? Então, somos concorrentes, somos parceiros, e o que eu encontrava de melhor, e entendo a Risatur como pioneira, né, na operação aí do receptivo turístico do Circuito das Frutas, a gente pegava boas ideias para procurar implantar também no nosso negócio, e assim a coisa ela foi se construindo até a gente chegar num estágio de trabalhar com as informações de maneira mais profissional. Então, obrigado, viu, Fátima? Obrigada a você aí, gostei da palestra hoje, foi muito boa. Legal. Aliás, todos estão vendo, seu Valéria. Estou acompanhando quietinha aqui no meu canto, mas estou acompanhando todas. Que bom, Fá, que bom saber, querida. Obrigada. É assim, a gente encontra, né? Você vê quanto tempo que vocês não se viam. Muito bom, gente. Valeu, Fá. A gente está partindo para o final. Quer deixar mais algum recadinho final, Du? Não, é isso. Só agradecer o espaço que me foi oferecido para falar um pouquinho sobre o tema, sobre a experiência da Rock Trip em si, e deixar, pelo menos por áudio aqui, o meu contato para que, se alguém estiver interessado em alguma informação mais específica ou bater papo sobre outros assuntos, nós temos o nosso e-mail, que é de uso popular aí, a agência rocktrip@gmail.com. Não sei se vocês viram, mas o Rock Trip é sem o K, não é o rock de rock and roll, é R-O-C e o trip de viagem, tá? Agência rocktrip@gmail.com. Dá para encontrar a gente nas redes sociais, só escrever Rock Trip ali, ou o meu telefone pessoal, tá? Vou passar aqui para vocês, é 11 997 44 4321. Só chamar no WhatsApp lá e a gente bate um papo. Legal, Du, muito bom. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, Du. Continue com a gente, participe dessa construção com a gente também na Carta de Turismo Paulista. Aquele e-mail que a Marcela colocou, prosas do turismo rural paulista, @gmail, é onde a gente pode mandar dicas, sugestões, o que for, né, o que
o que a gente puder contribuir aí com ideias, com demandas, com problemas, com gargalos. E vocês que estão aí na lida todo dia com turismo rural, né, principalmente os instrutores do Senar, vivem isso na pele. Então, Sim. contribua com a gente, esteja pertinho da gente, que você vai fazer a diferença. Maravilha, estou à disposição. Um recadinho, Mar? Eu quero depois só mostrar uma telinha antes da gente fechar, tá, Mar? Pode falar. Não, acho que mostra sua telinha, depois eu entro. Então, tá bom. Valeu, Du. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Fica aí, não vai embora, não. Gente, eu quero só mostrar uma telinha que é muito fofa, que eu recebi. Eu estou mandando o link do mapa, né? Do mapa que a gente está construindo aqui com todos os participantes. E aí, uma pessoa de Tatuí, a Marlene, mandou lá. Boa tarde. Olhando o mapa, eu não vi a minha cidade de Tatuí, capital da música. Vocês precisam conhecer. É a única cidade que tem um conservatório da América Latina. Vocês vão amar essa cidade. Primeiro, assim, eu fui lá e falei, meu Deus, como não estar Tatuí? Mas tá. Então, acho que na hora que você entrou, não sei se a Marlene está aí hoje, não achou a sua cidade, mas ela está lá, garantida. E eu adorei a participação mesmo. Eu quero que vocês olhem o mapa, procurem a sua cidade. Se não tiver, me avisa, manda lá no e-mail, porque eu quero todo mundo aqui nesse mapa que a gente está construindo, tá? E eu gostei como a gente fala... Oi? Posso dar um ganchinho só para a Marlene? Pode, por favor. Seguinte, coisa rápida. Nós temos ações de capacitação em turismo rural prevista para Tatuí nos próximos meses, setembro, outubro e novembro. Vai um curso de turismo pedagógico, vai um curso de monitoria em turismo rural e um curso de promoção e comercialização de destinos turísticos do meio rural. Uau, que top! Olha aí, Tatuí. Só procurar o Sindicato Rural. Legal! Não, e eu gostei, Du, porque assim, vocês vão, né, a gente fala com tanto amor da nossa cidade, né, e vocês vão amar essa cidade. Então, assim, tá feita o merchandise aqui de Tatuí no próximo Turismo Paulista. Mas o que eu gostei de verdade é porque eu quero que vocês participem, que vocês mandem, vocês perguntem, é isso. Então, quando eu vi lá uma colocação da Marlene, a minha cidade não tá, eu fui lá procurar, e se não tivesse, a gente colocava, tá bom? É isso, Mar. Passando para você aí para encerrar, a gente já chegou no horário. Deixa eu compartilhar a minha tela. Eduardo, vou te agradecer mais uma vez. Valeu, Mar. Muito bom ter você com a gente. Sucesso a palestra, acho que alcançou todos os objetivos. E eu vou hoje encerrar convidando o pessoal para a nossa próxima semana, para as nossas próximas prosas, né? Na próxima semana, a gente tem, no dia 29 de julho, o Luiz Bramante. A gente vai falar um pouquinho da governança, né, no turismo rural, a importância de uma governança consolidada no turismo rural. E depois, no dia 31, a Zezé Zago, que vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho com os empreendimentos, né? Como é que a gente se prepara para receber com segurança sanitária aí no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Nossa prosa continua, pessoal. Convida o pessoal, né? Em todo o material que a gente está divulgando tem o link para quem quiser se inscrever. Quem quiser, entre em contato com a gente pelo e-mail, prosasdoturismoruralpaulista@gmail.com. E é isso. Agradecer a participação de todos, agradecer a presença de vocês. Vamos agora para a nossa foto, pessoal. Vamos abrir aí as câmeras, todo mundo. Vamos! A Andréia chegou. Andréia chegou. Oi, que legal ver todo mundo. Vamos lá para as nossas fotos. Vamos lá, sorriam. Dá um tchauzinho, fala um oi, faz o que vocês quiserem aí.